de operar milagres. Então quero que você preste bem atenção, irmãos. Eu quero te falar algo que você às vezes nunca parou para pensar. Sabia que você tem um presente que Deus te deu quando você confessou a Jesus como Senhor e Salvador? E esse presente, muitas vezes, muitas pessoas não tomam posse dele da forma correta. O poder significa dínamos. Eu até coloquei aqui que é poder e força. E às vezes você pensa assim, operar milagres começa pela sua vida. Os milagres acontecem na sua vida quando você começa a entender o verdadeiro sentido do nome dínamos ou dunamis, que é poder, força. Que nós vamos hoje mergulhar nessa palavra e você vai entender algo poderoso. Por quê, irmãos? Porque a palavra dínamos aqui muitas vezes nos evangelhos fala de milagre. No Novo Testamento fala de poder. Quando descer sobre você o poder de Deus. E o que é esse poder de Deus, irmãos? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que é o poder dele sobre nós. Irmãos, quantas pessoas, que eu sei que você não é dessas, quantas pessoas acham que o Espírito Santo, ele sai de você várias vezes no dia? Ah, eu fiquei nervoso, saiu o Espírito Santo. Eu fiquei triste, saiu o Espírito Santo. Eu fiz algo, o Espírito Santo saiu. Tipo assim, vai e volta. Não existe isso na palavra, irmãos. Não existe. A palavra de Deus fala que o Espírito Santo ele entristece quando nós cometemos algo errado. Só que ele não sai dentro do seu coração, ele não sai dentro de você. Por isso que se você entender hoje essa palavra, irmãos, você vai sair daqui operando milagres através desse poder. Quem crê aqui comigo? Você precisa entender, mergulhar, tomar posse. E você vai pegar hoje as estratégias, como você vai andar nesse poder, viver esse poder. Gálatas capítulo 3, verso 5. Vamos começar aqui para a gente meditar nessa palavra. Aquele que dá o seu Espírito e faz milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé na mensagem que ouviram? Aqui, esse texto ele nos ensina assim: é pelas suas obras, pela sua capacidade, é pela sua obediência de fazer as coisas certinho que vai operar milagres através do Espírito Santo, ou é pela fé, ou é pela graça? Irmãos, quantas pessoas que acham assim, não, eu estou muito preparado, que eu fiz isso, eu orei, eu jejuei, eu fiz isso, por isso que eu sou um instrumento de Deus. Irmãos, não estou falando que isso está errado, isso é correto, mas não é de uma forma legalista, uma forma que você precisa entender que a obra é feita não é pelo seu esforço, mas é pela fé, que é o esforço de Cristo. Não é pelo que você faz, é porque Cristo já fez. Vocês estão entendendo, irmãos? Quando você entende essa palavra que Cristo já fez, você toma posse. É como um exemplo, quando você vai expulsar um demônio, você já pensa assim, peraí, eu não tenho essa autoridade, não tenho esse poder. Mas não tem mesmo. Quem tem é o Espírito Santo. Só que nós muitas vezes duvidamos. Ah, mas será que eu realmente tenho esse poder, esse dínamos? Será que eu tenho essa autoridade mesmo para expulsar? Será que eu tenho autoridade para declarar cura, o milagre sobre a vida das pessoas? E muitas vezes nós criamos situações que o diabo coloca na nossa mente para distrair, e nós não vivemos esses milagres todos os dias. O poder de operar milagres, irmãos, é o Espírito Santo que está sobre você. Só que muitas vezes ele está em silêncio. O Espírito Santo muitas vezes está calado. Mas por quê, irmãos? Ah, porque você pula, você grita, irmãos, sorri, tem irmãos que rolam no chão, que é do fogo. Isso aí não está errado, irmãos. Mas não é o que a palavra de Deus diz que opera milagres. O poder que opera milagres é quando você abre a sua boca, é quando você declara, é quando você fala. Por isso aqui em Atos capítulo 1, verso 8, você vai entender que quando nós vivemos pela fé, pela graça, nós recebemos o poder de Deus. Atos capítulo 1, verso 8 diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Aqui estava lá em Pentecostes, 50 dias, Jesus falou assim: não, peraí, não está ninguém preparado ainda.
Aqui vocês não vão fazer a obra, vocês não vão fazer nada. Espera aí. 50 dias. Aí ele pega e fala assim, ó: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Aqui está deixando claro que recebereis poder miraculoso. Jesus disse: recebereis poder quando o Espírito Santo vier, e sereis testemunhas. Aí fala assim: serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Ou seja, quando você recebe o poder, o milagre ele precisa começar em você. Como que você vai ministrar algo que você não tem experiência? Como que você vai falar do amor de Deus, do Espírito Santo, da glória de Deus, sendo que você não consegue viver isso todos os dias? Mas você não vê, irmãos, porque pastor, eu não consigo, é difícil, onde eu trabalho é muito estressante, eu sou uma pessoa muito nervoso ou nervosa, é muito difícil. Mas a palavra fala que é o seguinte, irmãos: mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Se o Espírito Santo desceu sobre você, irmãos, não tem motivo para você falar assim: peraí, se ele desceu, ele não fala que, olha, se sua vida estiver em dia, se estiver tudo certinho, se você está comportando, está orando, está jejuando, todo dia você lê a palavra, faz isso, então você vai receber. Não, é só para aqueles que creem. Por isso que a palavra fala que mais receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês. Essas pessoas, eles creram. Jesus não fez uma avaliação de falar assim: não, pera, deixa eu fazer um raio-x da sua vida espiritual para saber, você crê? Crê, então o Espírito Santo está sobre você. Quem crê aqui? Amém? Se você crê, o Espírito Santo está sobre você. Você não pode duvidar disso em nenhum momento. Por quê? Porque senão o poder de Deus não vai acontecer na sua vida. Não somente testemunhar, mas ser testemunha. Ser é mais importante do que fazer. O ser qualifica o que você faz. Sereis testemunhas quando o Espírito Santo vier sobre vós, e serei testemunhas tanto em Jerusalém, como toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então eu quero falar para você, aprofundar mais sobre esse poder dunamis, ou dínamos. Jesus disse aos seus discípulos para não irem pregar: espera até que fosse revestido do poder do alto. Mas você às vezes está esperando o quê, irmão? Você já está revestido do poder do alto. Você já tem esse poder sobre a sua vida. Se você confessou, se você declarou Senhor Jesus como Salvador da sua vida, você tem autoridade. Você já tem, o Senhor já dá essa, como pode dizer assim, essa carta branca para você falar assim: a partir de hoje, o poder, o milagre vai acontecer sobre a minha vida. Em primeiro lugar, irmãos, o poder é esse. Depois tem a definição bíblica, como ele vem, e aqueles que receberam, por que não exerce? Por que não exerce, irmãos? Muitas vezes, se você fala: eu estou cheio do Espírito Santo. O que é ser cheio do Espírito Santo? Quero que você pare e pense. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, o que é? É quando ele está lá gritando, pulando, orando em línguas. Quando a pessoa está cheia do Espírito Santo, irmãos, ele só sai palavra de vida, palavra que edifica. Por isso está tudo ligado à nossa boca. A boca fala, o coração está cheio. Mas a língua é algo tão sério, irmãos. Se você entender que o Espírito Santo crê, está dentro de você, você sempre vai lançar palavras que vai motivar as pessoas, que as pessoas vão avançar. A pessoa está lá na lona, ela vai se levantar. Por quê? Porque a palavra fala lá em Atos capítulo 2, que agora eu quero entrar nesse texto, que nós vamos falar sobre o Pentecoste. Atos 2, do versículo 1 ao 4. Olha o que diz a palavra. Quando chegou o dia de Pentecostes, 50 dias depois, estavam todos reunidos em um só lugar. Aqui nós estamos reunidos, irmão, num só lugar. Aí fala o seguinte, lá no verso 2. De repente, veio do céu um som como de um vento muito forte. Tem uma tradução que fala um vento impetuoso. E encheu toda a casa no qual estavam sentados. Olha o verso 2. Deixa o 2 aí, volta o 2 por favor. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa no qual estavam sentados. Aqui a palavra está dizendo para mim e para você que o Espírito Santo, quando você levantou a sua mão, você creu no seu coração, esse vento forte chegou na sua vida.
esse vento impetuoso, e você não tem que duvidar. Então encheu todos que estavam ali sentados, porque todos creram. Ali Jesus não fez uma avaliação de pensar assim, não, só metade vai receber o Espírito Santo, porque tem uns ali que tem uns problemas no casamento, tem uns problemas nessa área, tem uns que estão passando dificuldade ali, tem um que ainda é muito estressado. Não, de repente, veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa no qual estavam sentados. Olha o verso 3. No verso 3 diz assim: apareceram línguas de quê, irmãos? De fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Aqui língua de fogo, irmão, já fala justamente o que? O fogo, o que? Do Espírito Santo. Língua de fogo é algo que você precisa entender e falar. Olha o verso 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram o que? Mais uma vez, irmãos, falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo permitia que se expressassem. Aqui, irmãos, você ter poder de Deus, esse dunamis, é quando você abre a sua boca. Se você viver calado, irmãos, você nunca vai viver esse transbordar do Espírito Santo. Você tem que acordar de manhã, irmãos, o que está da sua boca? Ah, eu sou aquela pessoa que fica muito em silêncio, eu calmo, eu não consigo, eu só deixo, ou quero ouvir a voz de Deus. Não, irmãos, você está cheio do Espírito Santo, então é hora de você começar a falar. Irmãos, você não tem ideia o que é, irmãos. Essa janta aqui não é para vocês não, viu, irmão? Pode ficar tranquilo, entendeu? É só para as crianças, amém? Pode tirar o olho daí, amém? Repreenda toda a inveja. Então todos ficaram cheios do Espírito Santo. Por que eles ficaram cheios, irmãos? Porque eles creram e começaram a falar outras línguas. Você, eu não vou perguntar, mas você fala outras línguas? Você já foi batizado no Espírito Santo? Porque está falando que quando você está cheio do Espírito Santo, você começa a falar em outras línguas. Se você não está falando em outra língua, irmãos, é sinal que você precisa desejar isso no seu coração. É o presente que Deus te deu e você precisa falar. Às vezes, irmãos, você começa a orar em línguas ali 5 minutos, você não sabe nem o que está falando, mas de repente dentro do seu coração começa a transbordar de alegria. Quem já teve essa experiência? Eu já tive essa experiência. Por isso que o presente que o Espírito Santo está dentro de você, que Ele te deu, de viver uma vida de poder, você precisa começar a falar. Está tudo como nós falamos, declaramos. Você acordar de manhã, você já começar a orar dentro do seu carro, dentro do ônibus, dentro da sua escola, dentro da faculdade, você orar em espírito, você ir para o seu, às vezes para um banheiro do seu trabalho lá e começar a orar, falar línguas. Irmãos, quando nós fazemos dessa forma, o poder de Deus é manifestado. Interessante, irmãos, que quando você compara lá os judeus, eles consideram que lá os 10 mandamentos, quando subiu lá Monte Sinai Moisés, foi o tempo que eles acham que ali foi o Pentecoste, aonde que o Espírito Santo desceu, que ali começou. Mas olha que, para você entender, Monte Sinai e Monte Sião. Monte Sião onde foi o que, irmãos? Pedro recebeu, foi batizado com o Espírito Santo, o Espírito Santo desceu sobre eles, e 3.000 vidas, irmãos, aceitaram Jesus, creu. Por quê? Porque estava cheio do poder, estava cheio do poder do Espírito Santo, desceu sobre eles. Agora lá no Antigo Testamento, na lei, quando os mandamentos foram lá, Moisés subiu, quando desceu, os irmãos estavam tudo dispersos, estavam tudo indagando, por que que você sumiu, ainda está abandonado? Porque eles queriam fazer que o Espírito Santo manifestasse na vida deles, sabe de qual forma, irmãos? Da forma deles, do comportamento deles, da obediência deles. Ah, porque eu estou andando, é porque eu estou fazendo isso, então Deus tem que me abençoar. Mas quando nós vivemos dessa forma, irmãos, o Espírito Santo não vai manifestar na sua vida. Porque você precisa entender que lá fala assim, cumprindo-se o dia de Pentecoste, Deus não mandou o Espírito antes, mas quando se cumpriu totalmente, Deus deu a lei? Não deu, deu o Espírito, e dessa vez 3.000 pessoas foram salvos. Por isso que a palavra fala que a letra mata e o Espírito vivifica. Quando nós vivemos, irmãos, no Espírito, nós só saímos da nossa boca algo que traz vida,
algo que você entende que não é mérito seu, não é merecimento seu, mas pela graça você é alcançado todos os dias e o Senhor tem te abençoado. Irmãos, nós temos que aprender a viver dessa forma, viver pela fé. Quantas pessoas que recebem, irmãos, o Espírito Santo, que mora dentro dele e vivem uma crise atrás da outra, porque você precisa pegar esse poder que está dentro de você e começar a viver e ser testemunha para você mesmo, e de repente você vai ser testemunha para outras pessoas. Como receberam? Então, aqui a pergunta primeira foi o seguinte: o que poder é esse? O poder do Espírito Santo. Agora, como ele vem? Como recebem? Então nós vamos ver agora, irmãos, como eles receberam o poder que Jesus prometeu para eles, quando cumpriu o dia de Pentecostes. O incrível, irmão, é que às vezes eu escuto tantos pregadores, irmãos, que falam assim: o Espírito Santo, ele vai e volta, ele vai e volta. E muitas vezes ele é muito lento para vir. Irmãos, não é assim. É como um vento forte, é um vento impetuoso. Nós temos que entender que o Espírito Santo, uma vez que veio, ele encheu o seu coração. Não tem como mais você viver como uma pessoa de pensar assim: não, hoje ele está, amanhã não está. Não, ele mora dentro de você. Vira para o seu irmão e fala: o Espírito Santo mora dentro de você. Quantas pessoas falam assim: olha, para o Espírito Santo entrar no seu coração, você precisa ter uma vida certinha diante de Deus. Você precisa de orar, jejuar, fazer vigília, ir no monte. Você precisa fazer tantas coisas, que senão o Espírito Santo não vai te alcançar. A pessoa fala assim: mas então eu nunca vou conseguir ter esse Espírito Santo. Porque realmente, irmãos, mas quando você crê nesse poder, você cada dia mais mergulha na presença dele. Mais você vai jejuar, mais você vai orar, mais você vai ler a palavra, mais você vai declarar todos os dias. Vocês estão entendendo que é o inverso? O Senhor, ele não olha o seu esforço, ele olha o que, irmãos? Você crê na obra dele, que Jesus morreu, ressuscitou, e aí o poder vai operar milagres na sua vida. Então aqui, lá em Ezequiel, teve uma visão, eu quero ler com os irmãos, que muitas pessoas baseiam nesse versículo. Ezequiel 10, verso 18 e 19. Ezequiel 10, 18 e 19 diz assim: então a glória do Senhor afastou-se porque ele estava em desobediência. Aqui fala, irmãos, que depois que Israel pecou, estava adorando ídolos, finalmente Deus disse: eu vou embora. Então Ezequiel teve que uma visão do Espírito Santo, deixando o templo de Deus. Olha a visão que ele teve. Então a glória do Senhor afastou-se da soleira do templo e parou sobre os querubins. Olha o verso 19. No verso 19 diz assim: enquanto eu observava, os querubins estenderam as asas e ergueram do chão. Bem lento, né, irmãos? E as rodas foram com eles. Eles pararam a entrada da porta leste do templo do Senhor, e a glória de Deus de Israel estava sobre eles. Aqui estava indo lentamente. Então muitas vezes a pessoa acha que o Espírito Santo, ele vai saindo. Não, olha, de acordo, você hoje não leu a palavra, então você está um nível, o Espírito Santo está saindo de você. Ah, você não está jejuando mais? Então o Espírito Santo vai ficando mais longe de você. Aí quando você começa a viver desse jeito, irmãos, as coisas nunca vão fluir na sua vida. Você tem que declarar, falar: Senhor, eu errei, eu falhei, mas o Senhor mora dentro de mim, o Espírito Santo está dentro de mim, e eu creio nesse poder. E quando você declarar, irmãos, o Espírito Santo, ele vai viver como esse vento impetuoso. Você vai ficar, sabe, irmãos, forte. Ele vai queimar dentro do seu coração de uma forma tão poderosa. E mais uma vez eu vou dar para você a revelação: abre a sua boca. Você precisa falar. Homem e mulher calado não ouve a voz de Deus. E quando você fala, algo vai acontecer. Então esse mesmo Espírito Santo veio como um vento impetuoso no dia de Pentecoste. Lá em Ezequiel o Espírito Santo saía, mas lá no Novo Testamento ele vinha como um vento forte, um vento impetuoso. Porque o Espírito Santo, ele deseja morar dentro do nosso coração. Para quê, irmãos? Só para morar um a mais? Para ter a salvação em dias? Não, é para que o poder seja manifesto através da sua vida.
o milagre acontecer através da sua vida. Irmãos, quantas pessoas, irmãos, que precisa às vezes de uma oração, de um abraço, de uma palavra. Ah, mas eu não sou pastor, eu não sou um líder de célula, eu não sou, deixa só. Não, irmãos, renova a mente, muda a mentalidade. Deus quer te usar onde você estiver. E às vezes você tem muito mais oportunidade do que nós, como somos pastores. Porque às vezes você está no meio de pessoas que precisam de uma oração, de uma revelação, um poder de Deus. Você declarar: olha, não fica assim, levante sua cabeça, Deus é contigo, Ele tem propósito. Porque Deus, Ele quer te usar, irmãos, de uma forma poderosa. O Espírito Santo, irmãos, nunca deixa o crente. Jesus disse: Ele habitará com vocês para sempre. Está lá na palavra. Você pode entristecê-lo, mas nunca Ele deixará ou vai te abandonar. Habitará em você para sempre. Irmão, você tem noção disso? Você crê realmente que Ele habita em você para sempre? Nada pode separar do amor de Deus. Nada pode tirar você do propósito de Deus na sua vida. Uma vez que você entregou a sua vida para Ele, confessou Ele, Ele mora dentro de você, acabou, é escolhido. Vira para seu irmão e fala: Deus habita dentro de você. E fala assim: Ele nunca vai te deixar, nunca vai te abandonar. Vamos mais adiante. Quando o Espírito Santo veio, irmãos, a Bíblia nos mostra que veio como um vento impetuoso, muito forte, encheu a casa que estava sentados, e foram vistas por eles línguas repartidas. Aí é onde que eu acho interessante aqui, que lá em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 12, fala sobre edificação. Nós necessitamos de muita edificação, mas nós somente os edificados podem edificar, irmãos. Como você vai edificar uma vida se você não experimenta? Como que você vai falar assim: olha, Deus tem um plano de curar você, mas você nunca experimentou e creu que o Senhor teve essa experiência para você? Olha o que a palavra de Deus diz, 1 Coríntios 14, verso 2: Pois quem fala em línguas, não fala por intermédio de homens, mas de Deus. De fato, ninguém o entende. Pelo Espírito fala mistérios. Vou repetir esse versículo para nós entendermos melhor. Pois quem fala em língua não fala dos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em Espírito fala mistérios. Aqui, irmãos, quando você ora em línguas, irmãos, você precisa ter uma prática diária. Todos os dias. Eu quero orar pelo menos 5 minutos, 1 minuto. É orar em línguas. Porque você, quando você ora em línguas, irmãos, você não está entendendo nada, não é verdade? Mas você está, os anjos no mundo espiritual está lendo a sua oração, porque você começou a orar em línguas. Por isso que a língua não fala por intermédio de homens. Não tem condição do homem começar a falar assim: não, isso é coisa do homem, não, isso aí não é de Deus. Não tem, mas é de Deus. De fato, ninguém entende. Por quê, irmãos? É porque é pelo Espírito. Você está falando em mistérios. Isso é o dom, presente de Deus que você precisa crer. Se você não fala em línguas, irmãos, hoje você vai começar a falar. Quem crê aqui, diga amém. Você precisa declarar isso. Ah, Senhor, mas não é para qualquer um, é para todos. A palavra fala que é todos receberam o Espírito Santo. E aí a Bíblia fala que oração em línguas. Vai para o verso 3. Mas quem profetiza, a faz para quê, irmãos? O faz para edificação. Quando você ora em línguas, irmãos, você está sendo o quê? Edificado. A palavra fala encorajado, consolado. Então olha aqui: mas quem profetiza faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Então você, quando recebe esse poder de Deus, você vai começar a profetizar, você vai encorajar e consolar outras pessoas. Vocês estão entendendo, irmãos? Vocês estão comigo aqui na palavra? É o Espírito Santo. Irmãos, é algo assim que às vezes você fala assim: ah, mas é uma palavra, Espírito Santo mora dentro de mim, legal e tudo. Irmão, mas você não está entendendo a dimensão do poder que está dentro de você. Ele escolheu você, irmãos. Lá no Antigo Testamento, Ele não habitava, Ele visitava. Agora na Nova Aliança, Ele decidiu morar dentro de você. Ah, pastor, mas será que mora de verdade? É o que a palavra de Deus diz. Se você crê, Ele fala que faz moradia para sempre.
Aí você fala assim, mas eu não vejo o poder. É porque você não está abrindo a sua boca. É porque você não está falando. Você não está declarando o que a palavra de Deus diz a seu respeito. Que eu sou salvo, eu sou liberto, eu sou curado, eu sou mais que vencedor. Nenhuma condenação está sobre a minha vida. Quando você começa a falar isso, você vai começar a sentir algo dentro de você, e o poder vai ser manifesto. E de repente você começa a orar em línguas. E você começa a falar. E quanto mais você fala, irmãos, mais poder de Deus sobre a sua vida. A parte de você que foi justificado em Cristo, irmãos, a parte de você onde Deus habita, o Espírito ora. Mas como que ele ora, irmãos? Vamos ver 1 Coríntios, capítulo 14, verso 15. Quando ora com a mente, com as emoções, irmãos, nós podemos cometer erros. Por isso nós oramos em línguas. 1 Coríntios 14, 15 diz assim: então, que farei? Orarei com espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com espírito, mas também cantarei com entendimento. Então o que é orar em espírito, irmãos? É orar em línguas. Você orar em espírito, você orar em línguas. Quando você ora em línguas, irmãos, a palavra deixa claro que orar com entendimento é na sua língua nativa. Note que Paulo não diz, eu vou orar com entendimento quando estiver na igreja, mas diz, orarei com o espírito, mas também com entendimento. Entendimento que o Senhor está fazendo. O problema com a igreja em Corinto era este, irmãos. Eles somente falavam em línguas quando se reuniam e falavam em alta voz, como sinal de espiritualidade. E não tinha um comportamento em casa enquanto estava na igreja. Chegava na igreja aquela unção, poder, fogo, orava em línguas, profetizava, mas dentro da sua casa não tinha continuidade. Então a mesma pessoa que você é aqui, irmãos, se você ora em línguas aqui, você precisa fazer isso na sua casa, no seu trabalho, dentro do seu carro, porque aí o poder de Deus vai ser manifesto. Senão você vai colocar uma máscara e falar, quando eu chegar na igreja, o fogo vai me consumir, eu vou pular, eu vou estar cheio. Mas quando chega em casa, na rua, então isso aí não é verdadeiro. Quantas pessoas que na igreja é uma coisa, lá fora é outra. Mas por quê, irmãos? Porque dentro da igreja a palavra alcança, ele sente a presença, é manifesto, mas ele não dá continuidade. Por quê? Porque ele não abre a sua boca, ele não declara, ele não ora em línguas, ele não fala as línguas estranhas. Mas falar em línguas, irmãos, é para todos. Jesus disse, esses sinais seguirão aos que creem. Marcos capítulo 16, verso 17. Marcos. E esses sinais acompanharão os que crerem em meu nome. Olha o que acontece. Olha o poder de Deus aqui. Expulsarão demônios, falarão novas línguas. Verso 18. Pegarão em serpente, e se beber algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. E porão as mãos nos doentes, irmãos, e estes ficarão o quê? Curados. Aí eu te pergunto, mas não é para qualquer um não, isso é para qualquer um não, é para pessoas exclusivas de Deus. Não, aqui ele fala que é para todos. Jesus disse, esses sinais seguirão os que creram. Aqui não é baseado no seu comportamento, mas baseado naquilo que você tem no seu coração, que é a fé em Cristo Jesus. Olha que promessa linda, volta lá no verso 16, versículos, no verso 17, desculpa, verso 17. Então quando você crê nesse poder de Deus que está sobre você, você vai ver o que? Sinais te acompanharão aos que crerem. Em meu nome, aqui fala não é do seu nome, não é porque você tem uma vida retinha, certinha, sabe? Senão eu podia falar assim, esses sinais acompanharão para aqueles que têm a vida reta, ora, que busca, não, mas para aqueles que crerem. Aí fala, querem que, irmãos? No meu nome. Qual é o nome que é, irmãos? Cristo Jesus. Expulsarão demônios, falarão novas línguas. Quais línguas que vocês estão falando novas, irmãos? Você já tem buscado isso? Senhor, eu quero falar novas línguas, eu quero ser batizado no Espírito Santo, eu preciso de falar. Olha o verso 18 que fala, ainda complementa. Você ainda vai pegar em serpentes, tudo que você comer, beber, nada vai te atingir, não lhe fará mal nenhum. Você impor as mãos aos doentes, um milagre vai acontecer. Não por causa do seu comportamento, mais uma vez,
não é a sua, sabe, capacidade, mas é porque creu no nome de Jesus. O milagre é feito assim, irmãos. Quantas vezes eu fui orar no hospital, quando eu coloco a mão sobre um doente, eu falo, olha, eu sei que às vezes você está tão fraco, tão desanimado, mas olha aqui, a fé que eu tenho em Cristo Jesus é o suficiente para te levantar desse lugar. Porque eu declaro sobre a vida dele a fé de Cristo, no nome de Cristo. E quando eu faço isso, irmão, eles pegam e falam, mas não depende de mim não? Eu preciso ter fé não para me ser curado? Sabe, como que a pessoa está lá no leito, morrendo praticamente, fraco, e às vezes a mente dele está totalmente, né, fora de si, e você quer cobrar fé dessa uma pessoa igual essa? Mas sempre o que eu faço, irmãos? Eu vou lá, oro com a pessoa e coloco ela para declarar. Falo, olha, repita comigo essa oração. E a pessoa repete. De repente o semblante dela muda. Sabe aquela alegria, assim, aquela força que dá. Essa semana mesmo, inclusive, né, o sogro do Bozano fez a cirurgia na segunda, nós oramos domingo, foi anteontem, né, Bozano? Que fez a cirurgia? Sexta-feira, né? Ele fez a cirurgia, foi uma bênção, né? Nós fomos lá, eu estive lá no hospital, na UTI, e ele estava totalmente ansioso. Ele tinha acabado de sair do centro cirúrgico, tinha pouco tempo de sair do centro cirúrgico, e foi uma cirurgia muito delicada. E aí o que acontece? Ele pegou e falou assim, ele reclamando, né? Estava assim ansioso, a questão estava incomodando algo no olho dele. E eu falei assim, deixa eu te falar algo, deixa eu te contar uma bênção. Você sabia que a sua cirurgia foi um sucesso? O médico acabou de me falar, ele mesmo, eu não estou nem sabendo como que foi minha cirurgia até agora. Olha para você ver. E ele estava ali extremamente assim, sabe, angustiado, toda a situação. Quando eu falei isso para ele, eu vi que ele deu uma acalmada. Eu disse, olha, Deus está cuidando de detalhes, colocou médicos, anestesista, cuidou de você. Logo, logo você vai estar na sua casa, na vida normal, você vai, né, voltar a trabalhar, fazer tudo. E ele ficou tão assim com o coração. Aí de repente eu quero orar com você. Ele já levantou as mãos e nós oramos ali naquela UTI. E foi uma benção. Mas por que, irmãos? Eu cheguei ali e eu vi que ele estava ansioso, a gente tem que ver ele como que ele estava. Mas de repente você leva uma palavra, a coisa vai acalmando. Porque o Espírito Santo que está sobre nós, irmãos, ele traz paz. A paz que excede todo entendimento. Às vezes você pensa assim, pastor, mas eu tenho que ser um líder, eu tenho que ser... Não, irmãos, você foi escolhido, você está habilitado. O Espírito Santo mora dentro de você. Quando você está enfrentando algo, começa a ter experiência com o Espírito Santo. E que ele vai começar a te levar a você falar assim, nossa, meu filho, eu sou amado, escolhido. E ele vai começar a colocar você em águas tranquilas, pastos verdejantes, no meio de uma tribulação. Então é para todos os crentes, irmãos. Quando Pedro estava pregando na casa de Cornélio, um italiano, ele pregou sobre o que? Esse poder. Atos 10, verso 38. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. E como ele andou por toda parte, fazendo bem e curando todos o que, irmãos? Os oprimidos pelo diabo. Porque Deus estava com ele. Aqui, esse versículo que fala de dunamis, né? É como aquele que andou por toda a parte fazendo bem, curando a todos. Jesus da Bíblia, irmão, curou todos que vieram a ele, porque a Bíblia diz que Deus ungiu com o Espírito Santo e com poder. Se nós estamos em Cristo, nós podemos entender que se Jesus foi ungido, nós fomos ungidos com ele, e nós recebemos poder. Volta no versículo lá, por favor, no versículo de Atos 10, 38. Como nós fomos ungidos junto com ele, então nós estamos habilitados para viver esse poder, andar por toda parte, fazendo o que, irmãos? O bem, curando as pessoas que estão oprimidas pelo diabo, porque Deus, irmãos, estava com ele, ele está com você. Vira para seu irmão e fala, Deus está com você. Se ele está com você, irmãos, você está, pode chegar, orar, declarar, mas não de boca fechada. Pastor, tem dificuldade. Passe a exercitar, irmãos. É um exercício diário que nós temos que começar a fazer. Então Jesus na Bíblia curou todos que vieram a ele. Se você foi batizado com o Espírito Santo, irmãos, por que então não vê o poder? Lá agora desce para o verso 43.
Quando Pedro estava ainda falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos o que ouviam essa mensagem. Que mensagem era essa? Quando ele dizia que aquele que crê em Cristo receberá o que, irmãos? Vamos ver agora para você entender. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo aquele que nele crê recebe o que, irmãos? O perdão dos pecados por meio do seu nome. Aqui é algo que impede você viver esse poder. É quando você não crê que todos os seus pecados foram perdoados. Quando você acha que o Senhor perdoou parcelas. Ah não, só uma parte da minha vida que está perdoada, a outra parte não está. Então a obra foi mal feita, a obra de Cristo. Por isso que fala que a palavra, todos os profetas dão testemunho dele, de que todo aquele que nele crê recebe o poder, o perdão dos pecados por meio do seu nome. Irmãos, infelizmente, muitas pessoas não vivem esse poder de milagres, é porque sempre tem algo que fala assim: eu estou devendo, o Senhor não me perdoou. Quando você pega aquele homem aleijado, aquele paralítico, que leva ele para descer, né, de um telhado, quando ele vai descer lá, Jesus olha para ele e fala assim: levante e anda. Primeiro falou assim: os seus pecados estão perdoados. Porque é mais fácil, irmãos, levante e anda falar isso. Mas a pessoa, quando não tem convicção que você é perdoado, irmãos, o poder não vai manifestar. Eu não sei o que você fez, o que você já cometeu, mas você precisa declarar isso todos os dias: Senhor, eu já cometi, mas eu já declaro, eu sou perdoado totalmente. O perdão total, irmãos, faz a diferença de você experimentar o poder de Deus. Ah, mas é algo muito sério que eu fiz. Chega no seu Pai e abre o seu coração, porque a palavra deixa bem claro: todo aquele que nele crê recebe o perdão dos pecados por meio do seu nome. Não é você ficar repetindo todo dia, ou todo dia eu vou repetir: Senhor, eu errei naquilo, eu errei hoje, mas irmãos, não é a quantidade que você vai alcançar o coração de Deus. O que vai alcançar o coração de Deus é um coração que crê, um coração de fé. Por isso que a palavra fala que todo aquele que nele crê recebe o perdão. Você crê, irmãos? Então seus pecados foram apagados, perdoados. Você está liberado para viver esse poder e operar milagres, começando pela sua vida, que através da sua vida vai ser a testemunha. Mas o Espírito Santo, irmãos, desceu no momento que Pedro falou isso. Veja, o Espírito desceu no momento em que ele disse: aquele que crê em Cristo terá perdão dos pecados. Então nós temos que tomar posse. Olha o verso 44. Versículo 44 diz assim: enquanto Pedro ainda falava essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos o que ouviu a mensagem. Ali o Espírito Santo estava querendo habitar, descer, Sula. Mas sabe o que ele não tinha? Tinha coração que não cria no perdão dos pecados. Nós lemos o 43. Olha o que aconteceu. Enquanto Pedro estava lá falando: olha, todos os seus pecados, você crê, então você está perdoado totalmente. Aí o versículo 44 fala: enquanto Pedro ainda falava essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Olha que poder isso, irmãos. Tinha pessoas que não tinham tomado posse, mas quando entenderam o que Pedro estava falando, o Espírito veio como um vento forte, um vento impetuoso, e invadiu o coração. É assim que na nova aliança o Espírito Santo faz. É assim que ele faz todos os dias na nossa vida, irmãos. Vamos lá para o verso 46 desse mesmo texto. Verso 46: pois se ouviam falar em que, irmãos? Em línguas, e exaltar a Deus. A seguir, e Pedro disse, pode deixar, solta aí, mais uma vez, eu quero que você preste atenção. Pois ouviam falar em línguas. Irmãos, quando nós aceitamos Jesus, nós falamos, nós confessamos. Você ter esse poder, você precisa abrir a sua boca. A nossa fé, irmãos, está mediante o que? O falar, o declarar. Mais uma vez fala: pois os ouviam falar em línguas e exaltar a Deus. Quando você fala em línguas, irmão, você está exaltando a Deus. Quando você começa a orar, abrir a sua boca, você vai sentir algo diferente. Mas o inimigo quer sempre trazer o quê? Estou cansado, com preguiça, eu sei que minha oração não vai passar desse teto. Isso é o diabo falando, irmãos. Isso é o inimigo querendo desanimar. Mas quando você começa a tirar um tempo com Deus, como eu falei na última palavra, na penúltima, se você começa 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, você vai começando
a avançar nesse tempo. E aí o Espírito Santo vai começar a operar milagres, poder, e você vai começar a pegar no gosto. Sabe, irmãos? Porque muitas vezes, minha salvação está em dia, vou morar no céu, tá bom, não. Mas Ele quer usar você. Ele quer operar milagres, não só na sua vida, como naquelas pessoas que estão à sua volta. A forma principal de dizer que alguém recebeu o Espírito, irmãos, é que isso afeta a sua boca. Essa pessoa fala numa língua sobrenatural, pois ouvia falando em línguas e exaltando a Deus, como o texto diz. Atos 19, verso 1 e 2. Atos 19, versículo 1 e 2 diz assim: enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos. Olha o verso 2. Verso 2. E lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo, responderam. Aqui Paulo chegou na igreja e falou assim: e aí, quem é que recebeu o Espírito Santo? Aí não disse: não estou nem sabendo disso. Irmãos, hoje você está sabendo. Você recebeu o Espírito Santo. Por isso que o poder de Deus vai começar a manifestar na sua vida. Hoje você veio aqui hoje, irmãos, para abrir seus olhos, alertar você que o Senhor te deu um presente tão poderoso, irmãos, que é o poder dele, o Espírito Santo que mora dentro de você. Se você entender e compreender isso, a sua vida não vai ser a mesma, porque é Ele que vai manifestar a todo momento. Irmãos, quantas vezes, sim, passando dificuldade, luta, às vezes problemas, de repente eu paro: Espírito Santo de Deus, o que está acontecendo? Eu já jogo direto: por que está acontecendo? De repente eu oro, falo: eu não vou adiante, eu vou parar tudo que eu estou fazendo, eu quero ouvir a voz do Espírito. Aí de repente algo começa, aí Ele começa a discernir, Ele começa a direcionar. Mas se você estiver, irmãos, acelerado, ansioso, medroso, cheio de medo no coração, Ele não tem como falar, porque você não vai conseguir ouvir. Então ele perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Quando você recebe Cristo, você tem o Espírito Santo. Eu estava dizendo isso para eles. Se vocês crerem em Cristo, vocês já têm. Então vamos lá, vamos levantar a cabeça e vamos operar milagres. E quando recebe a Cristo, o Espírito Santo reside em você. Estava falando para aquele povo. Quando é batizado no Espírito Santo, o Espírito Santo preside sobre você, é o que a palavra de Deus diz. Ele estava explicando para esse povo, irmãos. E tinha crente lá de 10, 20, 30, 50 anos. Eu não sabia desse poder que estava dentro deles. Nunca ouvi falar não. O Espírito Santo, eu acho que é só o pastor que tem essa autoridade de receber, de sentir. A igreja, irmãos, não aceite nada diferente disso. Nós não podemos negociar isso. Quando nós somos batizados, irmão, se você não foi batizado, procura, peça ao Senhor: Senhor, no meu quarto, na minha intimidade, eu quero orar, eu quero sentir, eu quero começar a falar línguas estranhas. E Deus vai fazer milagres na sua vida. Quem crê que Deus vai fazer milagres? O Espírito Santo, irmãos, até coloquei aqui que Ele é calmo, gentil, poderoso, amável, como Cristo é. Se Jesus Cristo aparecesse agora, Ele está aqui, e se Ele aparecesse, como que você vê Ele? Como Jesus ia falar com você? Ele ia falar assim: e aí, o Espírito Santo está sobre você, por que você está vivendo uma vida desse jeito, de altos e baixos? 1 Coríntios capítulo 14, verso 18. Mais uma vez: dou graças a Deus, porque, irmãos, falar. Dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. Aqui o apóstolo Paulo falou assim: olha, vocês aqui falam em línguas, mas eu falo muito mais. Eu estou aqui para ensinar vocês. Vocês precisam avançar, vocês precisam falar mais em línguas. Vocês estão entendendo, irmãos, que vários textos que eu mencionei aqui falam sobre o falar. Você precisa abrir a sua boca. Pense nisso. Paulo devia orar muito em línguas, irmãos, mais do que todos. Ele devia orar tanto
que esse pregador do evangelho, que é da graça, orava em línguas mais do que todos os crentes de Corinto. Irmãos, quanto tempo você ora em línguas? Quanto tempo você tem orado em línguas? Línguas estranhas, estou falando línguas estranhas. Nunca. Então deseja. Faz parte da sua caminhada. Vai lá para o verso 19. Nós lemos 18, olha o 19. No entanto, na igreja prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir, e outras a falar 10.000 palavras em línguas. Olha o que eu estava falando aqui para o povo da igreja de Éfeso. Falou, olha que eu falo 5 palavras para vocês aqui, tá, mas eu quero falar 10.000 palavras em línguas estranhas. Irmão, você tem noção do que é 10.000 palavras? É muita intimidade, sabe? É um tempo que a pessoa tira ali e fala assim, agora eu vou orar em línguas. Quantas vezes, irmãos, que eu já tive essa experiência dentro do meu carro, que eu paro e já começo a orar, de repente começo a orar em línguas, de repente começo a chorar, porque é uma presença de Deus. É uma presença que começa ali a entrar no seu coração, e você começa seu dia e fala assim, meu Deus, que presença. Você sente o amor de Deus. Quando você ora em línguas, irmãos, traz todo tipo de questão para Deus sem perceber. Você pode orar em línguas estranhas, irmãos, e essa língua estranha, essa oração, você está às vezes desfazendo obras do maligno, um acidente, sabe, irmãos, algo que o diabo está lá planejando para fazer. Mas quando você declara, tudo será desfeito. Eu quero aqui por último, depois que você recebeu, o que devo fazer? É só um título para impressionar as pessoas? Ah, eu falo língua estranha, eu sou batizado. Antigamente, quando eu converti, aí todo mundo falava assim, ó, eu sou batizado do Espírito Santo, eu falo em línguas. Eu falo, meu Deus, que dia que eu vou chegar nesse nível? Eu ficava pensando, né? Que eu falei assim, nossa, deve ser uma trajetória, uma caminhada, deve ser algo muito difícil chegar lá. Eu fiquei muitos anos pensando assim, que para orar em línguas, falar em mistérios, para, sabe, falar línguas estranhas, eu pensava que não era para qualquer um, eram os escolhidos. Mas a palavra deixa bem claro que é para todos. Todos o quê? Crerem. Atos 6:8. Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais no meio do povo. Aqui Estevão era um homem cheio do Espírito. Vocês sabem a história de Estevão. Ele era cheio da graça e do poder de Deus. Realizava grandes maravilhas. Se você pegar esse texto, Estevão, ele era um homem que ele falava, ele orava em línguas, ele declarava. Então, quando vivemos dessa forma, irmãos, algo vai acontecer. 2 Timóteo 1,6. Por que você recebeu o Espírito Santo, o que fazer? Por essa razão, torne-me a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que você recebeu pela imposição das minhas mãos. Aqui estava fazendo um alerta. Tem quantos anos que você recebeu o Espírito Santo? E você está longe. Porque nós que afastamos, irmãos, o Espírito Santo não sai dentro de você. Por isso que ele fala, por essa razão, torne-me a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que você recebeu. Quando você aceitou Jesus, eu tenho certeza que alguém orou por você, impôs a sua mão. Você, né, a gente fala muito do primeiro amor, né? Aquele primeiro amor que você chora, ora em línguas, recebe, aí de repente esfria. Por que esfria, irmãos? É porque você parou de falar, parou de ter sede, de beber água, de mergulhar numa piscina espiritual. Falar, eu quero cada dia mais mergulhar. Então tudo depende, irmão, da forma que nós expressamos, falamos. Eu gostaria que você ficasse de pé agora, chamar os irmãos aqui do louvor. Olha o verso 7, volta, continua no verso 7, por favor. 2 Timóteo 1,6. 2 Timóteo 1, verso 6. E o verso 7 diz assim: pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de que, irmãos? De poder, de amor e de domínio próprio. Olha aqui para mim. Deus deu um Espírito Santo, o poder de Deus. Não foi um espírito de covardia.
Não foi um espírito que você pensar assim: ah, eu não acredito que realmente vai operar milagres na minha vida. Mas você precisa ter esse equilíbrio, porque você é amado, Ele escolheu você para habitar. Por isso Ele quer trazer cada dia mais, sabe o que, irmãos? O domínio próprio, o equilíbrio. Nós já podemos cantar aquelas últimas músicas, né? As últimas lá, acho que foi uma sequência. Do Espírito Santo aí, vamos lá. Quer trocar o microfone, Caio? Feche seus olhos. Feche seus olhos. Eu quero que você tenha expectativa no seu coração que algo vai acontecer na sua vida. Porque você vai abrir a sua boca e você vai ver algo acontecer na sua vida. Se você abrir a sua boca, algo vai acontecer. Porque a palavra, ela não volta vazia. Deus não quer o seu povo medroso. Mas você tem como tirar o medo, como esquecer do medo. É um espírito, requer um espírito maior para expulsar. E esse espírito está dentro de você. Ele mora dentro de você. Por isso que ele expulsa esse medo. Se você crê, diga amém. Paulo disse a Timóteo, por essa razão, ele tornou lembrar que mantenha viva a chama. Ele quer que você mantenha viva a chama. Feche seus olhos. Eu gostaria que você abrisse a sua boca e falasse algo que você nunca falou antes. Doce Espírito, meu alimento. Senti, não há valor em mim. Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A tua presença é tudo que eu preciso, e a tua presença é o meu maior valor. Levante as suas mãos. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Toca no Senhor. Tudo que eu Toca no Senhor. Abre a sua boca. Comece agora a orar. atrai o meu coração, É só você abrir a boca, no poder, a manifestação. Vai acontecer algo novo na sua vida. atrai o meu coração. Nós somos essa chama do Deus vivo. Eu posso te tocar. Alabalabachara, canta, alabalabas. Tererê, alabalabalabaxure, alabalabalabaxure, alabalabas.